Buenas noches, Ava Curitiba, y buenas noches, Ava Madrid. Tenemos algunas personas de Madrid que están con nosotros, así que Dios os bendiga. Gracias por estar con nosotros y por vuestras oraciones. Me han pedido que dar este saludo a los que son de Madrid, entonces, que Dios os bendiga. Bueno, queridos, nós somos Pastor João e Luciana. Somos casados há 22 anos. Temos 3 filhos maravilhosos que amam a Jesus. Esse é talvez o nosso maior êxito nessa vida, ter 3 filhos que amam a Jesus, porque não é só ter filho. Estamos em Madrid, em Espanha, há 18 anos, servindo ao Senhor. E como falamos pela manhã, né, o cronômetro já arrancou, então a gente vai aproveitar o tempo. É interessante, amados, como Deus faz as coisas. Romanos 12, 2 aí na tela, por favor. Romanos 12, 2. É a foto dos meninos aqui. Você está notando que eu estou correndo um pouco, né? A foto dos meninos. Esses são os nossos filhos. Nicolas, que tem 15, o Henrique aqui do meio tem 13, e o Giovanni, que comanda os outros 2, tem 8. Esse é o cara. Esse é o cara. Amados, Deus me deu um privilégio tremendo, uma família que eu não podia esperar melhor. E Deus tem nos abençoado como família. E é interessante como Deus, quando dá algo para alguém, eu entendo que Deus não nos dá para que a gente guarde só para nós. Então, hoje a gente vai falar um pouco aqui desse livro chamado Paternidade Intencional, mas como disse a minha esposa pela manhã, nós não viemos aqui para vender livro. Esse não é o objetivo, esse é só uma consequência. E a gente tinha um plano aqui do que nós íamos fazer, né? Mas você tem que ter cuidado quando os irmãos da intercessão chegam perto para orar por você. Cuidado com eles. Eles são perigosos, esse povo. Né? Foram orar ali por mim, complicaram a minha vida. Quando eles estavam orando ali, Deus mudou a direção daquilo que a gente precisava compartilhar. Então eu tenho muito claro, provavelmente nós vamos ter 2 pregações, talvez de 20 minutos cada uma. Né? Eu vou ter uma, a pastora vai ter outra. Porque eu preciso falar de algo muito específico com os pais. Com os pais eu digo o pai, não a mãe. Homem, com o pai. Primeira coisa, enquanto eu estava ali, que Deus me trouxe à cabeça para que você não despreze o que você vai escutar hoje. Nós estávamos, logo quando conhecemos a Aba, o pastor Alberto Toledo Aleva, lá no hotel em Blumenau. E o pastor tinha muitas coisas que Deus fazia, ele era meio doido. Muitas coisas que Deus fazia. E foi uma coisa tão boba naquele momento para mim o que ele fez, que eu perdi a bênção porque eu não acreditei no que ele estava fazendo. Nós estávamos nesse hotel e no momento ele lá orando, ele falou assim: eu quero que venha aqui na frente, eu vou orar pelas pessoas que estão perdendo cabelo. E eu estava com medo tremendo de ficar careca, porque eu estava perdendo muito cabelo nessa época. Mas eu achei aquilo tão sem importância, que eu falei, não, mas que orar por quem está perdendo cabelo, tanta coisa importante para orar, né? E eu não fui. Eu não considerei aquilo, porque pareceu algo que tão bobo. E, irmãos, olha, o negócio ficou complicado para o meu lado. Eu passei a perder muito cabelo, já estava, e fiquei, nossa, de verdade, eu fiquei quase pirado. Procurei uns 4, 5 dermatologistas, porque estava indo e a coisa estava ficando complicada. E aquilo poderia ter cessado naquele dia. Por que eu estou te falando isso? Porque aquilo que eu vou falar para você, você não deve desprezar. Não é coisa minha. Eu vim com uma palavra e Deus ali mudou para outra. Então você que é pai, você que é homem, presta atenção naquilo que Deus quer falar com a tua vida nessa noite. Aquilo que Deus quer ministrar. Romanos 12, 2 nos fala de renovação do nosso entendimento, renovação da nossa mente. É o que eu gostaria que você, como pai, ou você que tem filho, avô, não importa o que seja o caso, mas que você preste atenção naquilo que Deus quer compartilhar com a sua vida nessa noite. Amados, nós temos 3 filhos e, como eu disse, 3 filhos que amam a Jesus. E eu entendo que como pai, porque o pai é o que dá o propósito e destino, não é a mãe. O pai é o que é o responsável por levar o filho a avançar nos propósitos do Senhor, por dar um destino ao seu filho. É papel do pai. Deus tem muito claro o papel de um e o papel de outro. Quando nós nos unimos, nos ajudamos e nos complementamos para levar os nossos filhos a um propósito de Deus. Mas a importância do pai é fundamental. Que o digam as mães que não têm o privilégio de ter um homem de Deus ao seu lado, o quanto é difícil manter os filhos no caminho sem a presença de um pai. Nós sabemos que isso é difícil. Mas, amados, Deus nos chamou como homens
para multiplicar, lá Gênesis diz, né, para a gente multiplicar, para gerar filhos, mas muitos homens na sociedade que nós vivemos, a única coisa que eles sabem fazer é ter relação sexual para gerar filhos, nada mais. Não serve para nada mais, porque não entende o propósito de Deus. E sejamos nós cristãos ou não, queridos, nós temos como pais, como homens de Deus, uma missão para fazer, uma missão para cumprir. Enquanto eu estava ali pensando nisso, Deus trouxe muito claro, eu venho da roça, né, plantei muito feijão, muito milho, conheço um pouco da zona rural, e Deus foi trazendo à minha mente esse tempo da plantação, esse tempo da semente, de como você planta, como você tem que preparar a terra para que as coisas aconteçam. Uma vez que você prepara a terra, que você faz a sua parte, e você lança a semente, você não sabe o que acontece debaixo da terra. Eu digo que você não sabe no sentido do que vai acontecer. Pode que a semente germine, pode que não, pode que a coisa aconteça ou não, mas ali é Deus trabalhando, é Deus movendo, você não sabe aonde essa semente vai chegar. Mas eu como pai, você como pai, como homem, somos responsáveis de fazer tudo aquilo que esteja ao nosso alcance, a nossa parte, para que essa semente chegue no lugar que Deus quer que ela chegue. É tua responsabilidade. Deus não vai fazer aquilo que você precisa fazer, de orientar o seu filho, amado. Não é orientar somente na questão da educação, somente na questão de palavra de teoria. Mas é de ser um homem de Deus, cara. De ser um homem de Deus, de ser um cara comprometido com o Senhor, uma pessoa disposta a renunciar ao seu conforto, disposta a renunciar, quem sabe, vida financeira mais abundante, para quê? Para colocar o seu filho como essa semente que Deus entregou na sua mão, porque quando você orou para ser pai, quando você quis ser pai, você assumiu uma responsabilidade. E essa responsabilidade, irmãos, nós temos que fazer com que ela aconteça com a ajuda do Senhor. Eu não posso simplesmente orar. Às vezes eu acho muito absurdo as pessoas chegarem para a gente como pastor, aí ora para que Deus transforme, e o camarada não quer fazer nada da vida, não quer ser transformado, não faz nada e acha que a oração é a mágica que transforma. Isso não é bíblico, isso não existe. Nós como pais somos responsáveis de transformar a vida dos nossos filhos, mas isso custa trabalho. Nós temos 3 filhos, o maior deles tem 15 anos. E graças a Deus, amados, pela graça, pela infinita misericórdia do Senhor, são filhos que amam a Deus, nós estamos conseguindo fazer a coisa bem feita. E não é porque a gente tem informação, não é porque a gente é nada, amado, nada disso, é por graça e misericórdia. Mas uma coisa eu te digo, paternidade intencional. Nós somos intencionais. Nós planejamos o que nós íamos fazer. Nós pensamos antes, paramos e conversamos como vai ser a educação dos nossos filhos. Em que caminho nós vamos levar os nossos filhos? E ainda que eu tenha uma tremenda ajuda do meu lado, eu nunca deixei de ter muito claro a minha responsabilidade como pai. Se algo que eu posso dizer para a glória do Senhor, queridos, é que eu sou um pai presente. Eu estou com os meus filhos. E hoje eu desfruto, às vezes, com o Nicolas, que é o maior. A gente, às vezes, sai fazer alguma coisa e está se tornando algo comum, é algo novo para mim. De chegar na porta de casa, vindo de algum lugar, e estaciona o carro, e de repente ele começa a conversar, e eu passo 1 hora dentro do carro conversando com ele. E ele começa a falar das coisas dele, das coisas dos amigos, dos problemas que os amigos estão passando, de situações de pornografia, de tantas coisas que estão acontecendo. E eu falo, filho, mas por que eles não conversam com os pais? Ele falou, não, pai, eles não falam com os pais. Eles não têm esse acesso, eles têm medo. Eles não conversam com seus pais. E eu ali por dentro, querido, dizendo, Senhor, obrigado. Obrigado porque eu estou conseguindo fazer a coisa direito. Obrigado porque eu estou conseguindo chegar no coração do meu filho. Sabe quando as pessoas dizem, pai, que o teu filho está na adolescência? É assim mesmo. Não creia nessa mentira, querido. Não creia nessa mentira de que é assim mesmo, que a coisa funciona desta forma. Mas por que ele tem essa liberdade comigo? Porque eu levo anos construindo isso. Eu sou o cara que está preparando a terra, ele é só a semente. Mas a terra está sendo preparada, Deus está movendo na vida dele, ele ama Jesus. É um menino que ora, é um menino que jejua, é um menino que busca a presença de Deus, não é porque eu estou obrigando. Ah, é filho de crente? Não, irmão, borra isso da tua cabeça, anula isso. Ele já tem vida com Deus. É o Deus dele, não é o Deus do pai dele. Mas intencional.
Sabe, queridos, e nós como pais, temos que cumprir o nosso papel. É muito fácil a gente jogar pedra no telhado dos outros, é muito fácil a gente olhar a sociedade que nós estamos sendo massacrada, sendo destruída, e dizer, não tem jeito. Eu não sei com relação à tua família e aos teus filhos, mas para mim assim tem jeito. Porque eu estou comprometido. Eu estou comprometido para que o meu filho, para que os meus filhos sejam sementes na mão do Senhor, para que eles alcancem o propósito que Deus tem para a vida deles. E querido, eu não vou mentir para você e dizer para você que é só orar, é só jejuar e as coisas vão acontecer. A oração e o jejum são fundamentais na nossa vida como cristão, claro que sim. Mas o trabalho de renunciar. Eu estava conversando com o Nene aí pela manhã, eu falei, cara, eu já estou com 53. É claro que não parece, não precisa falar. Isso é óbvio. Eu sou muito humilde, irmãos, vocês não se preocupem não. E o meu de 8 anos, o Piá, tem uma energia que é uma coisa, santo Deus, tenha misericórdia da minha vida. Ele tem muita energia. E com 53, queridos, eu já dei um pouquinho baixado assim na coisa. Tive que voltar para ir para a academia, perder peso, tive que ir atrás. Não é que eu gosto de academia, e para agradar a minha esposa também, claro que sim. Não é que eu gosto, mas o que eu fiquei pensando? Para os 2 maiores, eu dei o melhor de mim. Eu não posso falhar com o terceiro, é só o último, graças a Deus. É o último, mas eu não posso falhar. Mas isso exige intencionalidade, exige esforço, exige investir tempo, exige gastar tempo, porque é muito fácil dizer, eu chego em casa, hoje conversando, eu falo, cara, eu chego em casa morto, eu chego em casa cansado. O teu filho não tem culpa, quem mandou você fazer filho? De verdade. Ninguém. Uma vez que você é pai, para sempre. Até que a morte os separe, é igual no casamento. A tua paternidade permanece até o dia que o Senhor te chame. Querido, mas se nós queremos que esse lugar seja transformado, se nós queremos que essa nação seja transformada, não é só enviar missionário para todos os lugares do mundo, mas é começar dentro da minha casa. É ser um homem de Deus, é ser um homem responsável. Nós dizíamos hoje pela manhã 3 relacionamentos. O primeiro é Deus. O segundo relacionamento mais importante é esse, casamento, matrimônio, não é filho. Entenda isso. Esses pais que acham que os filhos são mais importantes que a sua esposa, que a esposa pensa que os filhos estão por cima do pai, você está totalmente errado. Totalmente errado, porque se isso aqui não funciona, pobre dos seus filhos. Se o relacionamento matrimonial não funciona, pobre dos seus filhos, você não vai conseguir avançar. Mas o terceiro relacionamento, querido, mais importante são os filhos. A responsabilidade que Deus deu para nós como pais para dar propósito e para dar destino aos nossos filhos. Queridos, mas estamos realmente dispostos a nos comprometer com isso? Homem, você está disposto a ser um pai de acordo com a vontade do Senhor? Você está disposto a renunciar às tuas coisas, às tuas vontades, o seu tempo, a sua economia, para que o seu filho chegue aonde Deus quer que ele chegue? A gente precisa responder estas coisas. Eu tenho sonhos e tenho planos para os meus filhos. Nós temos. E sabe o que a gente faz, querido? De forma intencional. Nós procuramos dar o melhor estudo, ainda que eu tenha que ter um carro mais velho. Ainda que, de repente, eu tenha que morar numa casa que não é a que eu queria. Mas o nosso foco, a gente mudou de cidade porque queremos que eles estejam em determinado colégio. Porque o nosso foco é dar para eles o melhor. Eles estão num colégio onde eles aprendem idiomas, porque hoje é extremamente necessário. Então, amado, não é só ser espiritual, não. Às vezes a gente acha que é só ser espiritual e Deus vai fazer. É planejar. É parar, é pensar, ver como eu vou fazer, como eu vou construir, como eu estou fazendo a minha casa, como eu estou construindo a minha casa. E, queridos, de verdade, eu sei que pode ser a realidade de muitos de vocês que educamos filhos, que educam filhos, e logo veem os seus filhos saírem dos caminhos do Senhor. Isso é algo triste. É algo que dói no coração dos pais, porque nós queremos os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Eu não vou dizer para você que isso é normal, porque eu não creio que seja normal. Mas pode acontecer. Eu conheço casos de pais que fizeram tudo, e os filhos já aí para os seus 20 e pouco, mas o seu papel está feito. Você fez a sua parte.
O problema é quando essa coisa acontece e você sabe, e não quero trazer nenhuma culpa aqui a ninguém, você sabe, eu não fiz a coisa direito. Aí você entra na graça e você entra na misericórdia do Senhor. Porque a graça e a misericórdia do Senhor são infinitas. Deus, ele é capaz de reverter, ele é capaz de ir lá onde está esse filho e trazer de volta. E eu não estou dizendo isso porque eu penso, estou dizendo porque se você se lembra do filho pródigo na palavra, o que aconteceu? Foi exatamente essa história. Hoje temos muitos filhos pródigos por aí. Mas Deus é capaz de ir e trazer. Mas, irmãos, não precisa chegar aí. Você que tem a oportunidade de ser pai, você que tem a oportunidade de permitir que Deus use a sua vida num tempo tão difícil de ser pai. Um tempo tão difícil de ser pai. Onde há uma luta, onde há uma batalha para destruir a paternidade. Para tirar a autoridade que nós temos como pais. Estamos realmente, querido, caminhando na contracorrente. Você está caminhando na contracorrente. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Mas, amados, de verdade, Deus nos deu filhos com um propósito e com um destino que está nas nossas mãos. Aonde nós vamos levar os nossos filhos? Se você perguntar assim, você quer ter sucesso na sua vida, você quer ter dinheiro, eu vou falar que não. É óbvio que eu não vou falar que não sou tonto. Claro que sim. Claro que eu quero estar tranquilo economicamente. Tem muitas perguntas que eu poderia dizer que sim. Mas não tem nada, querido, que vale a pena se você não consegue, como pai, levar o seu filho naquele propósito que Deus tem para a vida dele. Não tem nenhum êxito. E quantas histórias de empresários, de gente que tem dinheiro, que tem tudo, e os seus filhos onde? Cometendo suicídio, droga, tantas coisas tristes. Por quê? Porque eles desenharam um foco para a vida deles e foram atrás do seu sonho, mas esqueceram da responsabilidade que eles tinham com seus filhos. Sabe, então eu quero fazer um desafio para você que é pai, para você que tem essa responsabilidade. E, querido, não importa onde você está. Se você tem o tremendo privilégio de ainda não ser pai, de estar planejando, se você tem o tremendo privilégio de ter filhos pequenos que estão debaixo da tua autoridade, o tremendo privilégio porque você pode trabalhar para que a coisa seja bem feita. Você pode levar os teus filhos a que a coisa seja bem feita. Mas eu não quero deixar de te dizer, querido, o filho pródigo volta a casa. O filho pródigo volta a casa. Você pode ter um filho pródigo, ele volta a casa porque a semente está lá no coração. E quando ele volta a casa, o pai está lá com os braços abertos, é aquele pai capaz de sair correndo para abraçar, sem estar preocupado o que aconteceu, o que passou. Está de volta a casa, está aqui debaixo do meu cuidado. O filho pródigo volta a casa, não duvide da palavra de Deus. Não duvide. Mas se você tem o tremendo privilégio de poder fazer a coisa bem feita, pai, se coloque na posição, seja homem, cara. Seja homem. Ser homem hoje não está muito fácil, não. Não é verdade? Seja homem. Temente a Deus. Um homem que está sendo dirigido por Deus, um homem que está sendo guiado por Deus, mas não permita que a sua casa perca o rumo. Tudo à sua volta está trabalhando para que isso aconteça. Não permita que a sua casa perca o rumo, não permita que os seus filhos percam o rumo. Busca orientação na palavra, busca orientação nos seus pastores, em pessoas que te podem ajudar, mas não perca o rumo. Seja pai, dê destino, dê propósito aos seus filhos. De verdade que eu louvo a Deus porque os nossos filhos caminham nesse propósito. Eles caminham nesse propósito. E é por graça, é por misericórdia, mas também é porque nós trabalhamos para que isso acontecesse. Como o agricultor que preparou a terra, nós buscamos preparar da melhor maneira. Talvez nós provavelmente erramos em coisas, cometemos erros. Mas quando a gente comete erro, querido, a primeira coisa sempre é buscar perdão, buscar restauração. Às vezes os relacionamentos com os filhos se quebram, porque os pais orgulhosos não têm capacidade de pedir perdão. Sabe-se uma coisa que eu aprendi com isso, eu finalizo. Não me importa as pessoas, o que vão pensar. Não me importa. Esses pais que querem criar filho bonito, para que os outros vão pensar, o que vão pensar do meu filho, não importa.
Você conhece o teu filho, você sabe quem ele é, dê propósito, dê destino. Priorize o seu filho. Priorize o seu filho. Eu me acordei ali, enquanto estava ali, de uma situação que passou com o Henrique, o do meio, lá na igreja. Ele fez algo que eu não gostei e eu gritei com ele na frente das pessoas, de uma forma que não é natural para mim. Eu sou bem tranquilo. Mas na hora que eu fiz isso, me deu uma coisa tão ruim. E quando a gente faz isso, o que é que nós fazemos? Porque nós somos pais, nós temos autoridade. Então você chega em casa e diz: filho, perdão, papai, ter gritado com você. Você envergonha ele diante de todo mundo, mas você chega na casa, só você e ele. Na hora, queridos, eu falei alto para todo mundo ouvir. Falei: filho, o papai falou com você de uma forma que não devia, me perdoe. Diante de todo mundo, me dava igual o que a pessoa estava pensando. O que que, mas eu, pastor, me importa nada. Um pepino, como a gente diz lá. Não importa, porque me importa o coração do meu filho. O povo vai embora, o povo vai me deixar um dia, mas ele está ali, a minha responsabilidade é ele. O meu relacionamento com ele tem que estar bem. Então não tenha medo de chegar para o seu filho e pedir perdão e falar: eu errei. Eu fiz o que não devia ter feito. Você tem ideia do que isso constrói no relacionamento de pai e filho? Você tem ideia da confiança que isso dá no relacionamento de pai e filho? Mas são coisas que precisam ser construídas, irmão. O teu orgulho não vai te levar a lugar nenhum. Pode que te leve, inclusive, ao inferno. Mas para quê? Ninguém quer ir para lá. Não duvide em romper o teu orgulho, como pai, como homem. Não duvide se é em prol de beneficiar o teu filho. Não se preocupe com o que vão pensar, mas a minha posição, meu status, o que me importa isto? O que me importa, querido, é que realmente eu possa cumprir como pai, como um homem de Deus, um papel na vida dos meus filhos, que levem eles a servir a Deus todos os dias da sua vida. Não chegar à adolescência e ir embora. Não é normal, não é natural. Não é plano de Deus. Amém? Esse cronômetro não para. Eu quero deixar um tempo para minha esposa, porque ela tem muito para ministrar. Então, como a gente não tem muito tempo, eu vou pedir para você não fazer como eu fiz no dia que o pastor chamou para orar para quem estava perdendo cabelo. Então, eu vou pedir para todos os pais que estão aqui, se você quiser, porque você não é obrigado, porque se você levantar dessa cadeira diante de Deus, não diante de mim, você vai estar assumindo um compromisso. Não se levante, não faça voto de tolos, porque Deus não é um Deus de tolos. Se você não está disposto, fica sentado, que é melhor para você. Mas se você, querido, quer assumir essa responsabilidade diante de Deus, eu não vou estar aqui para ver, o pastor não vai estar te olhando, mas Deus vai estar olhando. E se você quer realmente assumir essa responsabilidade diante de Deus, nós não vamos pedir para vir à frente por tempo, mas eu vou pedir que você se coloque de pé. Eu quero orar pela tua vida, não que eu sou melhor que você, mas Deus foi muito claro quando compartilhou com o meu coração ali, de orar e de transmitir essa unção sobre a tua vida, para que você seja esse pai que dá destino e dá propósito. E quando você se levanta, querido, você está se levantando diante do Senhor, literalmente, imagine, fecha os teus olhos, por favor, como se você estivesse diante do Senhor nesse momento, assumindo um compromisso com o Senhor. Você está assumindo um compromisso com o Senhor. Você vai ser um homem que dá identidade e propósito para o seu filho. Eu vou orar pela tua vida nessa noite, querido. Tem algo sobrenatural acontecendo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não estou aqui com histórias. Tem algo sobrenatural acontecendo no mundo espiritual. A sua casa, a sua paternidade, você como pai, o exercício da sua paternidade vai ser transformado nessa noite. Os seus filhos vão ser transformados, porque assim assim fará o Senhor. Ele vai respaldar a sua decisão. Ele vai estar contigo. Deus, em nome de Jesus, olha para esses homens, Deus, levantados diante do Senhor. Homens de guerra, varões valorosos, instrumentos de Deus. Senhor, eu oro nessa noite pelo poder do Teu Espírito Santo, manifestado na mente deles, manifestado no coração deles, Senhor. Que eles sejam usados para dar identidade e propósito aos seus filhos, para dar destino aos seus filhos. Pai, eu os abençoo, Deus, para que o Senhor prospere os caminhos deles, e é que eles tenham alegria, Deus, o gozo
de ver os seus filhos prostrados diante de Ti, de ver os seus filhos rendidos diante de Ti. Deus, que eles sejam agentes de transformação. Em nome de Jesus, que eles sejam agentes de transformação. E que a casa deles, e que os seus filhos, ó Pai, prosperem e gerem frutos, Senhor, para a honra e glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Pode sentar, por favor. Eu quero deixar com a pastora que vai seguir, não sei por que linha, mas né, Deus, Ele muda as coisas, o que eu vou fazer? Deus te abençoe, meu amor. Amém. Aleluia. Queridos, esse material que nós trabalhamos em cima dele, na verdade, ele veio como fruto de uma indignação, como fruto de uma revolta realmente boa, se posso dizer de alguma forma. Quando nós nos casamos, como ele falou, nós temos 22 anos de casado, 20 anos de ministério pastoral, 18 anos nós estamos na Espanha. E quando nós decidimos ter filhos, queríamos muito ter filhos, nós começamos a orar por isso, mas existia no meu coração uma certa inquietude, uma certa, acho que essa indignação mesmo. Porque eu falava, Deus, eu quero muito ter filhos, mas eu não aceito essa história de que chegar um momento, os meus olhos vão ver os meus filhos saindo da Tua presença. Eu vinha disso. Eu cresci no Evangelho, mas eu me desviei na adolescência. Então nós conversávamos sobre isso, e o Espírito Santo começou a nos inquietar e falar, isso não é normal. Porque, querido, coloca algo na tua cabeça, tudo aquilo que você acha que é normal, você banaliza. Tudo aquilo que você acha que é normal, você não vai em contra. Então nós crescemos e ouvimos durante anos que era normal as crianças começarem na igreja e na adolescência, no período, né, dos hormônios e tal, se revoltavam. Nós nunca aceitamos que chamasse os nossos filhos de aborrecente. Tua palavra é semente, não permita que ninguém diga que seus filhos são aborrecentes. Essa palavra não entra na nossa casa e eu espero que não entre na sua. E nós começamos a orar por aquilo e fomos pedir ajuda. Nós temos um pai na Espanha que nos adotou, o pastor Elton e a Miriam, e eles têm 4 filhos adultos, e agora inclusive netos. E os 4 filhos estavam no ministério, e aquilo nos impactou, aquela família. E ele começou a nos pastorear, e nós pedimos como que nós fazemos, né? Qual é a receita? E ele deu 2 conselhos. Mal sabia ele que 2 conselhos mudariam uma geração. Não mudou a geração o conselho, mudou a geração colocar esses conselhos em prática. Hoje em dia não podemos dizer que nós não temos informação das coisas. A informação está de bandeja. As coisas nós podemos procurar onde quisermos, quando realmente nós queremos. Eu comentei algo de manhã que para mim foi algo... Eu trabalho numa empresa de TI, não é a minha área, mas na própria empresa eles têm a parte de inteligência artificial. E, queridos, vocês não têm ideia do que está acontecendo aí. Misericórdia o que tem acontecido com isso. E os nossos filhos estão expostos a isso. E tem uma pesquisa que eles fizeram que a Netflix demorou 3 anos e meio para chegar a 1 milhão de inscritos. 3 anos e meio. E esse ChatGPT, que há pouco tempo foi lançado, em 5 dias já tinha 1 milhão de inscritos. A velocidade da informação, as pessoas querem, está tudo muito rápido. Então não é falta de informação, é falta de colocar em prática aquilo que nós recebemos. E nós decidimos naquele dia colocar em prática esses 2 conselhos. Um deles foi, faça uma lista de tudo aquilo que vocês idealizam para os seus filhos. Nós não tínhamos filho ainda, parecia uma loucura. Nós não tínhamos ainda, queríamos muito ter filhos, mas ainda não tínhamos. E fizemos aquela lista e parecia uma coisa muito louca, era que tipo de alimentação, que tipo de educação nós queremos, o que o Senhor vai ministrar, o culto doméstico, como que vai ser. Fizemos como se fosse uma família completa. E o segundo conselho é, sejam dependentes do Espírito Santo. Vocês não vão conseguir levar, isso é palavras do nosso pastor a nós, e que agora nós transmitimos a vocês. Vocês não vão conseguir levar os filhos de vocês ao propósito específico que Deus tem para eles, sem que o Espírito Santo esteja compartilhando com vocês coisas. Porque tem nesta palavra linda, maravilhosa do Senhor, segredos escondidos, não de nós, mas para nós. E esses segredos só podem ser revelados pelo Espírito Santo de Deus.
assim que nós vamos precisar deles para educar os nossos filhos. Então, quando nós começamos a orar por isso, Deus, eu falo que se há um casal que não teria a mínima possibilidade de falar sobre filhos, somos nós. Se há um casal que não poderia ministrar e imaginar que um dia estaria ministrando sobre famílias e filhos, somos nós. Porque Deus transformou a nossa dor em um propósito. Nós perdemos 5 bebês na tentativa de ter filhos e na ilusão de ter uma família grande. Nós queríamos 4, o Senhor nos deu 3, glória a Deus, já há bastante, né? Depois de tanto tempo. E nós decidimos todo o armamento da nossa vida, todo o esforço e energia seria para que essas flechas chegassem ao alvo que Deus tem estabelecido para eles. Então nós pegamos o Salmo 106 para nós, assim como referência, se não me engano, 106, 136, não se preocupe, porque eu não lembro, eu não sou boa de direção. Quando eu falo assim, eu conheço e tenho escrito todos os dias da sua vida. E nós, desde pequenos, os meninos, nós falávamos com eles isso. Eles vinham nos pedir as coisas, falavam, ah, legal, filho, vamos perguntar para o Senhor? Vamos ver o que Deus tem para isso? E eles começaram a se habituar, a perguntar para o Senhor pela manhã no devocional deles, Deus, o que o Senhor tem escrito para mim no dia de hoje? Eles faziam isso antes de ir para a escola. E começou a ser natural para eles escutar o Espírito Santo ministrar no coração deles. Escuta, pais, nós não podemos tirar ninguém, não tem um mundo que consiga tirar do coração dos nossos filhos uma experiência pessoal deles com Deus. Vai chegar um momento onde não vai ser os teus conselhos, nem um conselho de igreja, nem nada que vai segurar ele na presença, se não é o próprio Deus e as experiências pessoais dele com Deus. Então nós temos que trabalhar intencional para que ele seja. E a palavra fala, instrui a criança. Não fala, faça a vontade da criança. Não fala nem mesmo, crie a criança. Instruir é algo intencional. Mas para eu instruir o pastor Jefferson de algo, eu tenho que saber sobre essa coisa. Tenho que saber como funciona esses botãozinhos aqui para eu poder vir aqui e te instruir como fazer. O que eu quero dizer com isso? Para que nós possamos instruir os nossos filhos a terem experiências com o Espírito Santo. O que é necessário? O que é necessário? Somos nós os primeiros a buscar experiências com o Espírito Santo. Houve vários momentos em que nós precisamos aconselhar os nossos filhos e nós não sabíamos o que dizer. Houve vários momentos que a gente queria descabelar. Eu mais, ele não. Ele é mais tranquilo. E hoje pela manhã eu contei uma experiência que para nós foi uma das. Que um dos nossos filhos, já na adolescência, chegou para nós uma noite, ele deitava no colo, aquele homão, e deitava no colo do pai dele, e porque tudo, porque nada, e chorando, e triste, e não sei o quê. E parecia que estava com as emoções realmente bem assim. E ele falava coisas que eram muito intensas para eles, de escola, de não sei o quê. A gente entendia que realmente estava tocando muito forte aquilo. E a gente se olhava assim como, não sei o que fazer. E o Espírito Santo ministrou somente uma frase. Manda ele dormir. O adolescente, ele se distribuindo. Imagina o que ele queria ouvir. Óbvio que não era isso, né? E o pai dele falou, filho, ok, vamos orar, o papai vai orar com você. E você vai dormir, nós não vamos tomar nenhuma decisão sobre esse assunto hoje. E no dia seguinte, gente, a bipolaridade adolescente, ela existe. Era outra criança, outro adolescente. E o pai dele perguntou, filho, como você está? Ele falou, não, papai, não, nem era tudo aquilo. Aí nós nos demos conta, queridos, que se o Espírito Santo não tivesse mostrado, a gente não tinha pensado e lembrado disso, de que ele tinha vindo de um retiro, depois ele tinha tido uma semana de provas, ele tinha vindo e ele estava simplesmente cansado, fisicamente cansado. E parecia um mundo. O Espírito Santo, ele é capaz de te orientar em coisas simples do dia a dia. Ele é capaz de dizer para você, houve momentos na minha relação, eu sou mais bravinha, um pouquinho mais bravinha, eu sou discípulo da pastora Anice. Aí, um pouquinho mais. Ela já está vovó, né? Eu ainda estou na fase da Anice não vovó, da pastora Anice não vovó. E deu tá assim, e o Espírito Santo falou assim, você lembra que o Nicolas se sente amado quando ele é servido? Porque a mensagem, a linguagem de amor dele é serviço.
E eu, aqui vai, ele tem que fazer, não sei o que, tem que fazer. O Senhor falou, não, hoje você vai fazer isso e isso para ele. Bobeiras, que para qualquer um seria bobeira. Mas o papai é o maior interessado em que a sua família seja uma família próspera, seja uma família plena, seja uma família feliz. Porque as coisas que o mundo está falando lá fora é que já não há solução para as famílias. É que a maternidade é um peso. Ser pai é muito difícil. Está complicado esse mundo. Tudo isso é verdade lá para fora, mas eu acredito numa palavra que é imutável. Numa palavra que não muda e passe o que passar e o tempo que passar e a tecnologia que vier. Essa palavra fala que a mesa que tem filhos ao redor é uma mesa de uma família feliz. Essa palavra fala que se a nossa aljava está cheia de flechas, nós somos prósperos. Essa palavra que foi lida do Salmo 112 aqui fala que a semente do justo ela vai frutificar e a sua geração vai ser uma geração de prósperos. E é essa palavra que nós nos agarramos. É nessa, não é no que eles dizem lá fora. E amados, o nosso coração dói quando nós vemos pais delegando um tempo tão precioso. Deixa eu te falar um dado. Estatisticamente comprovado. Nós temos mais ou menos 624 semanas para influenciar de forma intencional na vida dos nossos filhos. A partir dos 12, 13 anos, esse abanico não é. Não é. Esse leque de possibilidades, ó, está me ajudando mal ainda. Esse leque de possibilidades diminui para você, porque ele começa a ter outras pessoas, outras situações influenciando. Então, mais ou menos 624 semanas, onde passa uma semana você fala, ai, não vamos na igreja não. Ah, hoje nós estamos cansados, né, filhão? Ai, só essa semana não. E vai passando semana, e você está delegando semanas do teu filho para internet, para celular, para Netflix, para televisão, para escola, 7, 8 horas do teu filho recebendo informação que não convém para ele. E nós como pais, enfileiradinhos, aceitando tudo isso. A nossa oração, e eu vou te contar uma coisa. Não só a nossa igreja está orando por nós aqui, por vocês, por cada família. Senão que essa semana passada, eu perguntei a Nicolas, vi que ele estava com propósito. Nós temos uma norma em casa de que os nossos filhos não terão celular até os 15 anos. E o Nicolas fez 15 anos há pouco tempo, e eu vi que ele estava com um propósito também sem celular, ficou a semana inteira, deixou o celular dele lá no nosso quarto. Falei, filho, qual que é o propósito dessa semana? E ele estava jejuando e fazendo um propósito pela sua vida. Ele falou, pelas famílias que vocês vão passar. E pelas igrejas que vocês vão ministrar. Porque eles sabem a importância de famílias. Queridos, Deus... E uma das coisas que ele falou, e eu falei, Deus é muito fofo, porque era algo que nós estávamos orando. Nós falamos, Deus, a nossa oração é que entre no coração dessas famílias uma indignação. Que ele se revolta de uma tal forma que ele fala, ô diabo sujo, você some porque na minha casa não. Sabe aquela coisa bem mineira, saiu mineirês aqui agora, né? É bem isso. Some daqui. Porque na minha casa, eu sou o pai, eu sou a mãe, eu sou responsável. E aqui quem influencia as semanas que sejam necessárias é o Espírito Santo do Senhor. Quem tem influenciado os teus filhos, queridos? Alguns capítulos desse livro fala, eu vou ler os capítulos, os títulos. Que tipo de educação você escolhe? É uma escolha. Cuide do seu jardim. Qual colheita você terá? Qual a identidade e propósito? Educando os filhos antes de nascer. Nós falamos que a nossa paternidade intencional ela começou 18 anos atrás, o nosso filho tem 15. Porque antes deles nascerem, nós já tínhamos essa decisão. O papel dos avós, a infância, o idioma dos filhos, a forma de ser intencional, a diferença entre felicidade e prazer. Quantos aqui querem que os seus filhos sejam felizes? Todos, amém? Mas sabia que cada vez que você troca, que você entrega para ele um prazer imediato, você está tirando dele a possibilidade de uma felicidade verdadeira? Você tem trocado algo eterno e real
por momentos de tranquilidade e de sossego, que são prazeres momentâneos. Aqui a gente explica um pouquinho mais sobre isso. De volta à mesa, a importância de volta à mesa e os conselhos e estratégias. No final de cada capítulo, tem algumas tarefas práticas para que seja feito por vocês, como família, como casal. E aquela família que não tem os dois, né? Não tem o pai e a mãe. Querido, não vamos te enganar, é mais difícil. Mas eu conheço um papai. Uau! Que do nada faz surgir. Eu sou prova disso. Improváveis. Sabe aqueles que o mundo não dá nada, que ninguém valoriza? Sabe aqueles? Oh, nosso papai é maravilhoso em fazer coisas loucas, porque ele é maior interessado em que a sua família se restabeleça. Enquanto houver famílias anelando, desesperado, buscando ao Senhor, nós teremos missão nessa terra. Os seus filhos não são qualquer. Não banalize o que Deus colocou nas suas mãos. Ele não é mais um na escola. Ele não é mais um na rua. Esse teu filho tem nome e propósito diante do Senhor. Não trate de qualquer forma algo que é santo para o Senhor. Há uma forma de se educar e não se educa de qualquer forma. Há um propósito teu. Não é só trazer filho ao mundo, senão que levar esse filho ao céu. E a nossa oração nessa noite, nós queremos orar com vocês, é que o Senhor restaure a sua família. E talvez você possa dizer assim, minha família está maravilhosa, está muito bem. Glória a Deus, que o Senhor flua através para que você transforme outras famílias. Talvez você fale assim, não, mas eu preciso de ajuda. Glória a Deus, o que passou, passou. A partir de hoje, o Senhor te dá uma segunda oportunidade. Eu gostaria que vocês pensassem em alguém, alguma família que ainda não tem filhos. Talvez algum recém-casado ou pessoas que ainda não têm filhos. E agora que você pudesse pensar em alguma família que sim tem filhos e que você vê que talvez precisa de uma ajuda. E o nosso convite nessa noite, nós vamos na verdade te proporcionar a possibilidade de vocês terem sementes nas mãos. Esse livro nós dizemos que é Paternidade Intencional, o título. Use as ferramentas corretas para a sua missão. Eu te convido a poder levar esse livro para essa família que você pensou, a outra família que você pensou e para você. Você vai semear e talvez você seja alguém que daqui a alguns anos alguém vai estar falando, essa pessoa foi um divisor de água na minha vida, na minha família, como foi o nosso caso. Você vai estar abençoando e semeando na sua própria casa. Querido, não leve esse livro para estar numa prateleira lá guardado. Por favor, não faça isso. Leia, coloque em prática. Porque ele não é autobiográfico. Aqui não está a nossa história, João e Luciana, não. Aqui está princípios bíblicos sendo resgatados e conselhos práticos de como colocar em prática nos dias de hoje. E que o Senhor te dê a graça de ver os teus filhos prostrados no chão, como nós temos o privilégio de ver os nossos. Eu temia muito a adolescência deles, e uma vez o Senhor falou, que semente você tem plantado, porque é dessa que você vai colher. Escolha sementes nessa noite. Plante. Que o teu coração, em nome de Jesus, se encha de esperança e de fé. Que você possa visualizar os teus filhos ajoelhados e dizendo, eu tenho fome e sede do Senhor. Eu não tenho contentamento lá fora, eu não consigo ser feliz lá fora. Papai, mamãe, eu preciso desse Deus que vocês têm. Mas para isso vocês precisam ter esse Deus. Assim que o Senhor possa, em nome de Jesus, transformar o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. E nós queremos aproveitar esse momento. Intercessores, nos ajudem, pastores, por favor. Eu sei que nós já oramos pelos pais que tomaram uma decisão diante do Senhor.
Mas nós gostaríamos de orar por aquelas famílias que a partir de hoje desejam ser intencionais, que necessitam restauração e que desejam, em nome de Jesus, uma decisão firme de falar: eu não sou uma família mais, eu sou a família que Deus escolheu para este lugar. Você pode vir aqui à frente. Se você está com o seu filho e quer trazê-lo, por favor, nós queremos orar com você. E há um segundo convite. Nesse caso, vocês vão ter que nos avisar quem é. Pela graça e misericórdia do papai, por ele, o Senhor tem nos usado para abrir ventres, para gerar filhos, restituindo aqueles talvez que nós perdemos. E nós temos orado por famílias e por casais que não têm podido ter filhos, e o Senhor tem dado filhos. Nós tivemos experiência do Senhor ressuscitar filhos dentro do ventre, fetos que já estavam mortos. Nós tivemos o privilégio de ver com nossos olhos uma criança de 1 aninho sendo ressuscitado no leito de hospital. Por Ele, é dele e é para Ele. E nós queremos orar por vocês que não podem ter filhos, porque nós conhecemos um Deus que pode todas as coisas. Olha esse povo aqui diante de ti, Senhor. O Senhor está aqui, a tua presença é real. O Senhor é o Deus que reconhece a história. E o momento, Senhor, muda a história. Olha esse povo diante de ti, Senhor. Esses pais, esses filhos, ó Deus, que clamam diante da tua presença. Muda a história nessa noite. O Senhor é o Deus que traz o respaldo da sua palavra. E nós, Senhor, tomamos a autoridade nessa noite. E nós semeamos sobre essas vidas, Pai. Declaramos uma transformação nessa noite. Sobre os pais, sobre os filhos. Declaramos o reino do Senhor entrando no Senhor na vida deles. Declaramos a noite de transformação. O Senhor muda a sua história nessa noite. E os santos, o Senhor muda a sua história. E ao se colocar diante dessa noite, esse é o seu clamor, essa é a gerações, tua família, os teus filhos e os filhos, os teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família, os teus filhos e os filhos, os teus filhos, e a bênção se derrame até 1000 gerações. Tenha misericórdia desses pais. Capacite-os, Senhor. Deus traz de volta o filho pródigo, Rebacharamalás. Traz de volta. Gerações da família. Traz de volta o filho pródigo nessa noite, Senhor. Os filhos, os teus Deus, lá onde ele está, fala com ele, Senhor. Traz de volta o filho pródigo, Senhor. Traz de volta a tua casa, o filho pródigo, Senhor. Ser honrado, ser honrado, Senhor. Ser glorificado, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, oramos, Senhor. Se tem aqui pessoas que estão buscando filhos, Pai, tem dificuldade, oramos para que o Senhor abra o ventre nessa noite. Em nome de Jesus, coloca a tua mão e libera, Senhor. A tua palavra diz para multiplicar. Multiplicar, está escrito em Gênesis. Traz multiplicação nesse ventre. Em nome de Jesus. Toca o aparelho reprodutor desse homem e dessa mulher. Coloca no lugar se tem algo fora de lugar. Deus age, atua e traz filhos, Pai, porque os filhos, Senhor, são herança para a nossa vida. São herança para a nossa vida. Aleluia. Se tem alguém que está orando por filhos, você pode levantar sua mão. Se tiver que está buscando filho, que tem alguma dificuldade, orando para ter filhos.
Se tem alguém que está orando para ter filhos, vem aqui na frente. A gente quer ter um momento aqui específico para isso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, desbloqueia. Abre, Senhor, o ventre. Em nome de Jesus. O Senhor criou perfeito. O Senhor nunca fez uma obra imperfeita. O Senhor criou uma obra perfeita. Em nome de Jesus, abre o ventre, Senhor. Gera. Deus, nós passamos 6 anos buscando filhos. Nós choramos na Tua presença. Nós buscamos médicos. Nós tivemos 5 abortos, Senhor, porque o nosso desespero por ter filhos. Esse é o coração dessa mulher. Assim como o Senhor nos deu 3 filhos maravilhosos, dá a ela filhos, Pai. Abre o ventre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, abre o ventre, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde o médico não pôde tocar, nessa noite toca. Deus, o Senhor é o Deus que move. Deus, o Senhor é o Deus que move. 1 ano, Deus. Deus, traz, Senhor. Traz, Senhor, nessa noite. Traz o filho, Deus. Traz, Senhor, aquilo que o médico não fez. Faz, Pai. Faz, Senhor, traz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, abre de cantar la bachurrianda la mas. Deus, eu oro pelo aparelho reprodutor desse casal, de uma forma específica. Coloca no lugar, Deus, aquilo que está fora de lugar. Em nome de Jesus. O Senhor é perfeito. O Senhor é perfeito. Vocês sabiam disso? Ele é perfeito. Coloca no lugar aquilo que está fora de lugar. E Deus, seja gerado nessa noite no mundo espiritual e venha ao mundo físico esse filho que eles têm clamado diante do Senhor. Não é somente um, Senhor. Não é somente um. Vem, Senhor, e faz, porque o Senhor é que respalda a sua palavra. O Senhor é que respalda. Gera filhos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, abre o ventre. Abre o ventre e canta lá bachurrianda la mas. Cura agora, Senhor. Cura agora em nome de Jesus. Cura agora em nome de Jesus. E que os nossos olhos, que a igreja do Senhor, testifique de que Deus trouxe filhos, de que Deus multiplicou a bênção sobre essa casa. No nome de Jesus. Essa palavra que bloqueou, Deus, eu declaro agora quebrada. Essa palavra que bloqueou, Deus, eu declaro quebrada. Em nome de Jesus. E diante do Senhor, liberamos, Senhor, pela Tua autoridade, a autoridade do nome de Jesus. Liberamos, Deus, esse ventre, essa mulher, para que seja mãe e que ela tenha nos seus braços. Abrevia o tempo, Deus, em nome de Jesus, por misericórdia. Abrevia o tempo que ela tenha nos seus braços o fruto da sua oração, assim como aconteceu com Ana. Assim como aconteceu com Ana. Abrevia o tempo, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus, toma esse casal nas Tuas mãos. Toma nas Tuas mãos. Deus, o filho que eles vão gerar, assim como Ana gerou Samuel, depois de muito clamor e muita oração. Mas quando ela gerou Samuel, ela não gerou um filho apenas, ela gerou Samuel. Não era um filho apenas, era Samuel. Era Samuel. Gera esse Samuel, Senhor. Gera esse filho, em nome de Jesus, com um propósito, uma filha com um propósito muito específico. Na noite de hoje, coloca no coração deles o propósito desse filho ou dessa filha, que o Senhor não nos deixa claro. O propósito que o Senhor tem, que desde hoje eles comecem a dizer: Deus, obrigado pelos nossos filhos. Obrigado. Comecem a agradecer e dizer: Deus, obrigado pelos nossos filhos, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso é que faz.
É na palavra dele que vocês estão firmados, não é na minha. É na palavra dele. E ele está aqui movendo e atuando, porque ele é Deus. Simplesmente porque ele é Deus. Ele é o Deus que abre o ventre. Ele é o Deus que gera. Multiplica a descendência dessa mulher, Senhor, em nome de Jesus. Multiplica a descendência. O Senhor nos enviou esse mundo para gerar filhos e para trazer descendência. E nessa noite nós oramos e declaramos: quebrada a palavra que impedia, a palavra semeada na mente e no coração, a palavra lançada de derrota, hoje é quebrada, porque Deus faz coisas novas. Cada dia Ele muda histórias. E a tudo é cantalabachúria. Ele é o Deus que muda a tua história nessa noite. Ele é o Deus que gera no teu coração. Ele é o Deus que não brinca com os sentimentos. E nós sabemos o que é clamar por filho e não ter. Mas hoje nós podemos nos alegrar, assim como tu te alegrarás, porque Ele é Deus. Ele é o Senhor. Deus, nós colocamos essa voz diante de ti. Deus que clama pelos seus filhos, pelo seu filho, pela sua nora. Pai, visita esse casal em nome de Jesus, lá onde eles estão. Deus, visita esse casal e move a tua mão a favor deles, e com eles poder cantar lá machurria, que eles possam gerar filhos. Deus, que essa voz se alegre e tenha contentamento, e que essa família saiba que é o Senhor quem tem movido. Nós a abençoamos. Nós a abençoamos. Nós a abençoamos para que assim seja, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado porque eu creio que famílias estão sendo, Senhor, amém, ministradas pelo Senhor de uma forma poderosa e sobrenatural, Pai. Amém. E família, Senhor, Aleluia. é projeto teu, é ideia teu, é ideia do Senhor, ó Pai. Foi o Senhor que instituiu e estabeleceu, Pai. Obrigado, Senhor. Queridos, eu sei que eu já passei do tempo, mas só algo para finalizar. Com relação ao que Deus dizia como sementes, o pastor Adilson compartilhou como que eu cheguei a Jesus. E o Senhor tem falado muito forte no meu coração essa questão da semente. Quando o Paulo me levou a conhecer Jesus, quando ele me convidou para conhecer Jesus, eu era um cara que vinha da roça, lá de Campo Mourão, caipira total. Você tinha que ver as roupas que eu usava. Era uma coisa de louco. Mas sempre fui bonito, ainda que a roupa não era. E humilde também, sempre. Ele não sabia, querido, que semente ele estava lançando. Eu não podia sonhar, eu nunca imaginei na minha vida deixar o Brasil. Eu não podia sonhar que eu estaria 18 anos na Espanha, levando a palavra de Deus. Você não sabe a semente onde vai chegar. Teu papel, irmão, é lançar a semente, só isso. Mas sonhe grande, camarada. Sonhe grande. Não pense que os meus filhos vão ser uma coisa qualquer. Sonhe grande. Ele lançou uma semente, ele não tinha ideia, mas onde chegou, e vai chegar muito mais longe, porque Deus tem coisas lindas para fazer. Sonhe grande, lance a semente, faça o seu papel, porque você não sabe onde vai chegar. Amém? Isso é um manual, isso é uma ajuda, isso não é teoria, isso é prática, isso é real. Então nós queremos abençoar a tua vida com toda a liberdade. Não vimos aqui para vender livro, mas na saída da igreja está ali. Se você quer, está aí uma ajuda. Aqui não dá para compartilhar tudo, mas aqui tem algo um pouquinho mais, tá bom? Pastor, perdão passar da hora, que Deus tenha misericórdia da minha vida.